Espírito Santo, nos visita e derrama sobre nós o Espírito de revelação, nos enche, nos completa, nos transborda. Existe cada pessoa num contexto aqui, Senhor. Alguns já são sua morada, outros recebem sua visita, e outros anseiam por Ti, Senhor. Que nessa noite, todas as pessoas que estão nos ouvindo, todos os lugares onde essa live está chegando, que todas as pessoas possam realmente experimentar e comprovar a Sua bondade, a Sua grandeza. E Pai, nós suplicamos, torna qualquer criatura que está sendo alcançada por essa live um filho de Deus, num filho manifesto, num filho transformado, num filho renovado. Nos enche do Seu entendimento. Libera sobre nós o Espírito de revelação e nos dá a entender a profundidade das Escrituras, Senhor, e dos oráculos do Teu Espírito Santo nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vocês estão felizes? Cara, eu estou muito feliz. Muito. Meu quarto culto hoje. Então nem fica confortável aí na sua casa, porque eu quero te ajudar numa coisa muito pontual para esse tempo. Então, nós tivemos 2 celebrações de manhã maravilhosas aqui. Tivemos uma da tarde, no meio da tarde, às 3 horas, nós temos uma celebração só para líderes dessa casa. E assim, foi um dia em que o Senhor realmente derramou coisas muito poderosas, reafirmou coisas incríveis. Eu tenho certeza que não vai ser diferente agora na sua casa. Queria mandar um beijo para toda a minha família, um abraço para todo mundo aqui que nos ajuda, os staffs que nos ajudam de manhã, e toda a galera linda que está aqui trabalhando nessa live aqui. Hoje vocês curtiram muito mais do que a gente aqui. A gente não está tendo todo o som aqui para nós, mas eu sei que aí na sua casa está maravilhoso. Então hoje foi realmente, nós estamos servindo o próximo como nunca. E eu estou muito feliz. Que Deus abençoe todo mundo. Beijo para minha mãe, beijo para minha esposa, para meus filhos. Beijo pro Tamo Junto, beijo para todo mundo aí. Vamos lá, gente. Se você pode, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, verso 1. Eu quero pregar hoje sobre o tempo do fim. Eu quero falar sobre o fim dos tempos, sobre o fim dos dias. Então eu peço para você, copie essa live aqui, copie esse link nosso e envia para alguém, porque eu quero deixar claro. Se eu pudesse servir um prato de arroz, feijão e ovo, assim, uma comida bem elementar que ia te sustentar, espiritualmente falando, eu pregaria essa mensagem. O que eu vou falar não é escatologia em altos níveis, mas é um entendimento elementar sobre o tempo do fim, sobre a volta de Jesus, sobre aquilo que nós vamos vivenciar como igreja ou não. Então, por favor, nessa hora, copia o link aí, manda para umas 10 pessoas, manda para alguém, meio sem querer. Mandei no grupo errado. Solta aí, que nós queremos falar do tempo do fim. O povo está precisando, o povo tem fome, alguém precisa saber mais sobre escatologia bíblica. Vamos lá, minha gente. A escatologia é o estudo dos últimos tempos, é o estudo dos últimos dias. E esse texto que eu escolhi é um dos textos que falam profundamente a respeito disso. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:1: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Tessalônica, e aqui de cara ele já está dizendo: eu não vou falar para vocês sobre épocas, sobre tempos. A maior parte das pessoas que estão vendo essa live são cristãos, e de verdade isso deveria ser muito elementar para você. Talvez não seja para alguns, mas deveria ser para todos. Inclusive Paulo, quando está endereçando essa carta para uma igreja, ele está dizendo assim: eu não vou falar muito sobre tempo e época. Por quê? Porque ele acredita que as pessoas já sabem sobre isso. Então esse texto é muito bom para você entender sobre isso. Mateus 24, Mateus 25 tem uma aplicação. Apocalipse, para você ter uma ideia, o texto de Apocalipse,
que provavelmente você já ouviu falar alguém falando assim: cuidado, eu conheço alguém que leu Apocalipse e ficou doido. Na verdade, quem lê Apocalipse passa a compreender coisas que a maior parte das pessoas não compreende. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Acho que nenhum outro livro da Bíblia tem um marketing de Cristo assim, tipo, esse é o livro que todo mundo que lê e entender será um bem-aventurado. Então, ao contrário do que algumas pessoas falaram, você lê Apocalipse e fica maluco, o próprio Jesus disse: se você lê Apocalipse, você é um bem-aventurado. Você lê, entende, pratica. Então esse texto é uma carta de Jesus para o seu povo na terra, para as igrejas de Cristo. Elas são endereçadas a 7 igrejas, e o número 7 na Bíblia fala de uma totalidade, de uma perfeição da igreja. E de verdade, entender sobre o fim é algo para um bem-aventurado. Então você não pode ser pego de surpresa. Você realmente tem que saber. Se você tivesse um reloginho espiritual, você tinha que saber que hora no calendário escatológico eu estou. E eu te digo, os trabalhadores das 5 já chegaram faz tempo. Nós devemos estar às 5h50, às 6 horas vai ser a viração. E a coisa vai ser o fim, Leandro. Na verdade é o fim desta era, é o fim desse tempo, mas é um princípio de um novo. É o princípio de um milênio. É princípio daquela fome toda que se tem de um governo messiânico, milenar, que vai estabelecer coisas maravilhosas, incríveis. É isso que começa logo após esse fim, que nós já estamos dentro dele. Estamos dentro dele, Lê? Estamos. Nós já estamos no tempo do fim, fica tranquilo, a gente já está. Mas o fim é sexta-feira que vem, então. O início do fim é esse. Quando o tempo ainda dura até o fim, eu não sei exatamente, mas já começou, pode ficar tranquilo. Então Tessalonicenses diz o verso 2 agora: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Gente, quem que fica na sala tomando um chazinho de camomila para ficar bem calmo, esperando o ladrão chegar? Ninguém. Nós nem também pegamos uma faca de pão ou um garfo e ficamos atrás da porta falando: a hora que esse xarope chegar eu vou para cima dele. Não, nós não esperamos pelo ladrão. A gente até se prepara colocando cerca elétrica, colocando as coisas no seguro, aumentando o muro, colocando caco de vidro no muro, a cerca, as trancas, chave tetra. Ok, tudo isso é para que você não seja surpreendido. Mas o dia do Senhor, ele é tipificado como a vinda de um ladrão. Ninguém espera, ninguém sabe o dia nem a hora, e todo mundo não está esperando por isso. E do nada, bom, Jesus vem. E tomara que Jesus venha e todos nós estejamos prontos, atentos e vigilantes. Porque se não estivermos em tudo isso que eu disse, corremos um risco. E esse risco não é um risquinho, fala da eternidade. Então, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão. Verso 3: quando andarem dizendo paz e segurança, quando a ONU, as Nações Unidas, quando OMS e todos os governantes progressistas da terra começar a falar paz e segurança, é um tempo de paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto de uma mulher que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. A mulher está lá plena, linda, maravilhosa, perto dos seus 9 meses, com um barrigão maravilhoso, daqui a pouco, dores de parto, dilatação. Então olha só, ontem à noite eu estava lá, sentei no meu sofá e eu falei: Jesus, eu quero pregar uma mensagem para as pessoas, uma mensagem edificante, e eu comecei a consultar a Deus e buscar a Deus, e de repente Ele plantou esse texto de Tessalonicenses. E de verdade, quando Ele plantou, eu até me lembrei, né, que eu vivia sentado no banco de trás do carro do meu pai cantava algumas canções, ele tocava algumas músicas. E eu me lembro que um dia eu estava lá sentado e começou a tocar uma música de um cara chamado Roberto Carlos. Se você conhece, você já é velho. Se você não sabe quem é, você é muito millennials. Então, eu lembrei que lendo sobre o fim, veio um trechinho da música na minha mente. E a música era mais ou menos assim: olho os jornais e estremeço,
Todo final tem seu começo. Taças amargas derramadas, profecias confirmadas, alertam que é o fim da estrada. Tempo de dor, falta de amor. E a música ainda tinha coisas assim: perto do fim do mundo, drogas no mar sem porto, a violência, o crime, a aprovação do aborto. E depois um outro texto dela: para quem seguir seus passos, o seu amor profundo, ele virá trazendo a luz de um novo mundo. Cara, o Roberto Carlos nos deu alguns sinais aqui na sua música, de que num tempo em que o mundo tivesse vivendo num mar de drogas, cheio de violência, crime e aprovando o aborto, ele colocou isso numa música dele chamada Apocalipse. E no final ele diz: para quem seguir seus passos, de Jesus, o seu amor profundo, de Jesus, ele virá trazendo, Jesus, a luz de um novo mundo. Jesus, esse cara profetizou. Então presta atenção. Instantaneamente, quando eu li sobre o fim para pregar hoje, a primeira menção do fim veio na minha mente. A primeira menção do fim foi essa canção. Então eu perguntei para meu pai: o que ele está dizendo? Perguntei para minha mãe: o que ele está cantando? Ah, vai ser assim no final dos tempos. E eu falei: o que é aborto? Ah, os pais vão matar os seus filhos. Uau! Presta atenção, meu amigo. Numa grande cidade hoje como Nova York, o pet é idolatrado. O animalzinho vive uma vida que bebês pela terra não vivem. Ele tem os seus brinquedos, ele tem a sua caminha, ele tem o seu embelezamento, o seu tratamento, que alguns seres humanos não têm. E eu não estou falando que você não pode amar o cachorrinho fofinho. Numa mesma cidade como essa, você guarda seu carro em garagens protegidas e você paga seguro. E numa mesma cidade como essa, você vê pessoas jogadas pela calçada que mal conseguem ganhar uma moeda. Então, eu não estou falando que você não pode ter um bom carro, muito menos falando que você não pode ter um bom animalzinho, mas a real é que as pessoas perderam os princípios e os valores. E no momento em que o útero não é o lugar mais seguro da terra, o Senhor colocou um bebê no útero da mulher, que é extremamente sensorial e ela é perceptível em um monte de detalhes. O Senhor a coloca como governante do lar e o marido como governante protetor junto dessa mulher. O homem na idade média não, na pré-idade, na pré-história, o homem era um guerreiro que batalhava e lutava para proteger a sua esposa, e a sua esposa estava guardando o seu filho no ventre. Mas nesse exato momento, as pessoas estão aí trocando seus relacionamentos como se fossem animais, e de repente vem uma gravidez desejada, eu posso matar. Cara, presta atenção, os valores verdadeiros estão sendo deturpados e diluídos. E eu não quero discutir agora com você ideologias do porquê do aborto. Ele protege mulheres, ok, mas o cunho não está sendo esse na prática. É que eu quero fazer o que eu quiser da minha vida, e se de repente aparece um bebê indesejado, eu dou fim dele. As pessoas querem isso, querem um mar de iniquidade, um mar de maldade. Quando é um mar de droga, quando vem tudo isso, nós estamos próximos do fim. Quando eu tenho que me explicar para você naquilo que é verdadeiro e aquilo que é fundamental, porque você já não acredita mais, você acha mais normal o adultério, mais normal a pornografia, mais normal a prostituição do que uma família plena, maravilhosa. Em tempo de pandemia, se você ouve o testemunho de algumas pessoas: minha família ficou cada vez melhor, eu passei a ganhar mais dinheiro. Você olha e fala: que jeito, como, o mundo está acabando. Então de verdade, nós caminhamos sim, para um fim. Nós temos sinais, e se você quer saber mais sobre esses sinais, estude Mateus capítulo 24, é o clássico sermão de Jesus sobre os dias do fim. No versículo 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda no fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Antes de Jesus começar a falar do fim, ele diz: tome cuidado para que ninguém te engane. Você perdoa a minha radicalidade, mas eu não sou professor de ciência, eu sou pregador do evangelho. Mas à medida que foram plantando em você uma ideia de Darwin,
Você foi acreditando que você é uma consequência e não um propósito. Você é um acidente cósmico e não uma vontade plena de Deus. Você não crê no íntimo do seu coração, quando você acredita na ciência, que um designer inteligentíssimo, soberano e criativo te desenhou exatamente como você é, para viver coisas incríveis. Se você crê no Evangelho, você tem que crer que é a imagem e semelhança do Filho. A imagem e semelhança do Filho de Deus. Se você crê plenamente no Evangelho, você nasce com propósito. Você nasce para fazer algo, para cumprir uma missão. Mas quando você é um acidente cósmico, oriundo de criaturas, você não é responsável pela sua vida. Você vai deixar a sua vida te levar para onde ela quiser. Isso é uma vida inconsequente. Então Jesus começa falando que ninguém os engane. Então é sua responsabilidade não ser enganado. É sua responsabilidade ouvir essa live, pesquisar as escrituras para ver se a pregação é bíblica. É sua responsabilidade saber se você não está sendo enganado. Então olha só, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quando começa guerras, rumores de guerras, quando começa a enganação, fiquem tranquilos, ainda não é o fim. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Fiquem atentos. A coisa espiritual que você mais tem que ter nesse momento é a atenção. Atenção à verdade de Cristo, atenção ao discernimento do Espírito, atenção aos sinais das Escrituras Sagradas se cumprindo nesse tempo. Fiquem atentos, mas ainda não é o fim. É o princípio das dores, é o princípio do fim. O fim começa quando o mundo começa a desandar. O fim começa quando a maior parte desse texto de Mateus 24 começa a se cumprir. É aí que começa, mas o fim tem um tempo real ainda para chegar. Vai decorrer um tempo, vai decorrer alguns anos, vai decorrer algum período. E a Bíblia ainda continua. Porque nação vai se levantar contra nação, é mais um sinal. E reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Eu me lembro quando eu estudava escatologia, 21 anos atrás. Eu falava para algumas pessoas, no Brasil vai ter terremotos, vocês acreditam? Tinha gente que dava risada. Já temos abalos em muitos lugares. Já temos ciclone no sul do país acontecendo. Mas à medida que o coração das pessoas vai esfriando, enrijecendo, eles não acreditam mais que isso são sinais. Mas está escrito aqui, há 2000 anos, há muito tempo. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. É o início de dores. De dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Estão zoando você porque você é cristão? Estão passando você para trás porque você é de Deus? Fica tranquilo, não tem nada errado com isso. Pelo contrário, está tudo certo, vão te maltratar por causa do nome de Jesus. Se ele foi crucificado, se ele foi cuspido, se ele bebeu vinagre de uma bucha, antes de entregar a sua vida ao Senhor ali na cruz, você acha que você tem um bom lugar no meio da sociedade ímpia e caída? Haverá perseguição, uma boa perseguição. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar. E farão isso uns com os outros. Escândalos, traições e ódios. É um tempo em que as pessoas traem porque amam a si mesmo. Elas amam a si mesmos e elas vão passando outras pessoas para trás. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Nesses 12 anos de Poema, eu já perdi a conta quantas pessoas que foram tratadas e nós tentamos entrar, e quando confrontamos algum nível de pecado, eles simplesmente se tornaram nossos inimigos, inimigos do Senhor, e saíram do nosso meio como vitimistas, bancando
falsos profetas, com falsas profecias, com falsos testemunhos. Desde o tempo de Jesus até hoje isso é normal e é real, e isso tem aumentado no tempo do fim. Tem pessoas que preferem muito mais levar o escândalo do que levar a palavra, levar a fofoca do que levar uma profecia, levar as coisas que deram errado do que as verdades do Senhor que estão dando certo. E por se multiplicar a maldade, verso 12, o amor se esfriará em quase todos. Uau, que tradução, hein? Algumas traduções falam o amor de muitos se esfriará. Aqui está falando o amor de quase todos. Deixa eu fazer uma pergunta só para você mensurar sua vida com Deus nesse momento. Você ainda queima da mesma maneira que você queimava de paixão por Jesus quando você se converteu? Você ainda queima? Eu recebi uma graça de Deus nesse dia. Eu fui orar às 2:30 da manhã. Eu disse: Deus, eu estou cansado. E esse cansaço não é físico, que é pandemia, né? Está todo mundo rendendo menos. Mas eu estou cansado, Deus. Eu gostaria de um renovo. E eu acordei com tanta alegria no meu espírito. É o quarto culto e estou fazendo com a mesma alegria do primeiro. E eu não estou preocupado em ver a hora disso acabar, mas eu quero ainda saber os frutos que isso vai dar. Recebi testemunho o dia todo de pessoas que foram tocadas pela palavra do Senhor. Então, de verdade, eu me alegro em Cristo de poder responder para mim mesmo. Hoje eu estou queimando do jeito que eu queimava quando eu me rendi a Cristo. Você está queimando? Sua busca maior é pelo Senhor Jesus. Você busca Jesus como você busca a senha do Wi-Fi de algum lugar que você acabou de chegar? Você busca Jesus como você busca seu primeiro milhão? Volta a buscar Jesus, porque Ele é o mais belo, e Ele é o mais amado de milhares e milhares e milhares. Ele é o nosso amado. Mas é por causa do aumento da maldade, né? Que o amor se esfria, Então coloque seus olhos onde há esperança. Coloque seus ouvidos onde há bons testemunhos. Pare de buscar as notícias de caos. São profecias de caos. Comece a buscar palavras de testemunho, de coisas poderosas que Jesus ainda continua fazendo. Por favor, faça isso. É importante para a sua vida. É um alimento vital para você continuar tendo esperança. Mas se você colocar os seus olhos na maldade que aumenta, o seu amor vai esfriando. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Toda vez que eu vejo um cara pregando sobre ser salvo e salvo para sempre, algumas coisas são comuns. Ele fala que é salvo, salvo para sempre, e ainda diz assim, que ele é um dos salvos. Nunca vi um desses pregadores falar: eu não sou salvo, por exemplo, eu sou predestinado a não ser salvo. Mas você sabe que eu encontro muito texto na Bíblia que diz: aquele que perseverar até o fim. Então eu creio que o Senhor sabe quem é salvo e quem não é salvo. Eu creio nessa presciência. Eu creio realmente que uma pessoa que foi tocada verdadeiramente por Senhor, ela não volta atrás. Mas a Bíblia fala muito: se você não consolidar seu chamado e vocação com essa jornada da palavra, caminhar sobre frutos, a palavra diz aqui: quem perseverar até o fim será salvo. Então eu acredito que dá para tropeçar no meio do caminho e perder um pouco do que Deus te deu, muito do que Deus te deu. E segundo Hebreus 6, até tudo do que Deus te deu. Então pensa nisso. Não fica com essa palavra mentirosa de Satanás: eu sou salvo uma vez, salvo para sempre. Sai aí arrebentando na terra, e sai aí zoando o barraco. Não é assim. Se você é salvo, mostra os seus frutos por meio das obras. Já nos ensinou Tiago. Versículo 14: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Você sabe que o evangelho, ele tem 3 capítulos. Ele não é outro evangelho, ele é o mesmo evangelho, mas ele tem 3 capítulos: o evangelho da graça, evangelho do reino e evangelho eterno. Evangelho eterno é a soma das palavras. Apocalipse fala de evangelho eterno. Evangelho do reino é quando você passa a ser alguém que responde a uma vocação. E evangelho da graça é quando você está sendo alcançado. No evangelho da graça, eu sou o pastor e eu te abençoo. No evangelho do reino, eu sou pastor e eu ajudo você a ser um cara como eu.
que é um agente de transformação. Então no Evangelho da Graça, vem aqui aceitar Jesus, Ele te ama mesmo assim, pau. Mas o Evangelho do Reino começa: agora, vinde após mim, vinde a mim, Evangelho da Graça, vinde após mim, Evangelho do Reino. Ide, é o envio daqueles que toparam a palavra, daqueles que mergulharam. Então o Evangelho do Reino tem sido pregado hoje nas escolas, pelos adolescentes, pelos mais velhos, pelos mais jovens, por homens e mulheres em seu casamento, com o seu negócio. O Evangelho do Reino tem tomado sim esferas da sociedade. Isso é um grande sinal da volta de Cristo, quando o Evangelho que te traz um encargo começa a ser anunciado, vivido, pregado a todos os povos, a todas as nações, de todas as línguas. E essa live também faz parte disso. No tempo de Roma pavimentou e criou estradas interligando países e países. Trouxe segurança para o mar e passou a cobrar impostos para as pessoas transitarem. No tempo de Jesus, os romanos é que fizeram isso. Essa globalização daquele tempo foi feito pelo mar, foi feito por estradas através dos romanos. E a ideia, a filosofia, o helenismo, a língua grega tomou e tornou todo mundo um único povo falando grego. E quando os apóstolos viram a morte de Estevão, o Senhor só fez esparramar com o idioma único da terra pelas vias que o grande império de Roma deu. Note que nesse exato momento, essa revolução digital está fazendo o Evangelho chegar aonde alguns missionários nunca pisaram. Por meio da fibra ótica, por meio do Wi-Fi, por meio do 3G, quantos G você quiser, o Evangelho está indo. Até o YouTube prega o Evangelho. Nesse tempo, as vias criadas para a globalização da terra estão levando a boa notícia do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um anúncio do Evangelho do Reino, mais um sinal. Agora olha o verso 36, estamos analisando ainda. Estamos analisando. Eu vou fechar essa conta já já, continua comigo. Mateus 24, verso 36. Mas a respeito daquele dia, que dia? Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, ó, mais um sinal de como é a vinda de Cristo, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Note, as vontades gourmets estão todas conectadas com o que você quer comer, beber ou sentir. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Tudo tem a ver com essa era gourmet, onde você é o centro, onde você tem que ser bem servido, senão você coloca no review que você odeia. Note hoje que você está tão no centro que a foto mais tirada no momento se chama selfie. É aquela que você tira de você. Nós estamos no momento em que o homem é o centro das coisas. Então de verdade, o mundo está preocupado com o seu próprio prazer. Timóteo recebe uma carta de Paulo e Paulo diz: o grande problema dos últimos dias é que os homens amarão a si mesmos. O grande problema dos homens é quando ele ama só a ele. Então ele torna tudo escravo da vontade dele. Ele tem um amor pragmático, ele ama alguém que vai dar prazer para ele. Ele só tem amor eros, alguém que vai fazer ele sentir prazer. Ele não gosta de ter outro tipo de amor. O ágape, por exemplo, eu perco para que você ganhe. Então olha só. Mas a respeito do dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. No primeiro texto, esse dia será como ladrão. No segundo texto, ninguém sabe o dia nem a hora. Interessante que não está escrito aqui que ninguém sabe a semana, o mês ou o ano. Só o dia e a hora. Graças a Deus. Leandro, você está querendo dizer o quê? Que dá para saber? Dá. Não, nós vamos saber sim, e eu vou chegar lá, fica aí, calma, não vou dar o spoiler já. Pois foi assim. E sabe que horas que chega o dilúvio?
na hora que eles menos podiam perceber. Eu preguei essa mensagem, foi o último culto, a mensagem da arca. Foi o último culto que a Poema teve porta aberta. Foi uma mensagem tão profética que a gente se falava de ficar fechado num lugar, se protegendo, se guardando enquanto o mundo morria lá fora. Daquele dia para cá nós estamos hoje na 20ª live. Nunca mais a gente se reuniu com aquela multidão. Nós estávamos percebendo, mas muitos não perceberam o que Jesus decidiu fazer. Versículo 42, portanto vigiem, fiquem atentos, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Agora a Bíblia diz que nós não sabemos, que nós precisamos ficar atentos. Ninguém sabe como vem o ladrão, nem o filho sabe a hora, nem os anjos sabem a hora, mas o Senhor diz, vigie, pois ninguém sabe o dia nem a hora. Porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. tipo filme de terror, né? Ai, meu Deus do céu. Então a hora que eu menos espero ler é a hora que Jesus vem? É. Já aconteceu algumas vezes com todos nós. Já teve aquele dia que a gente estava devendo tudo, de tão mal, tão longe de Cristo que a gente estava. Ele apareceu de maneira surpreendente e nos abençoou. Aquela oração que você fez fiel por anos, normalmente se cumpriu um dia que você não estava bem. Você foi surpreendido. Ele chegou que você tomou até um susto. A diferença agora é que o susto vai ser bem ruim. Dessa vez que eu falei aqui foi ótimo. Então, Leandro, você está dizendo que ele vem como ladrão? Sim e não. Ele vem como ladrão para muitos. Mas deixa eu te dizer agora como que vai ser para mim e para você. Para nós os que cremos. Volta no 1 Tessalonicenses 5:1 de novo. Diz assim, irmãos, no que se refere aos tempos e épocas, não há necessidade que eu lhes escreva. Eu já expliquei isso para vocês. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão. Ladrão. Quando andarem dizendo por aí paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto de uma mulher que está para dar à luz. De modo nenhum escaparão. Agora olha o versículo 4. Jesus não vem como ladrão para mim e para você. Versículo 4 diz assim, mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia apanhe vocês de surpresa como ladrão. Olha aqui para mim e para você, ele não vem como ladrão. Para mim e para você, ele vem porque estamos dizendo Maranata. Nós estamos clamando para que ele venha já faz tempo. O Espírito e a noiva dizem vem. E deixa eu continuar, porque vocês todos são filhos da luz e do dia. Não somos da noite nem das trevas. Isso fala de obras más. Versículo 6, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigilância e sobriedade é algo que precisamos para esse tempo. Ora, os que dormem, é de noite que eles dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete e a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi para a ira que nós nascemos de novo, mas para a salvação no nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então olha só, tem dois tipos de dorminhoco nesse texto. Os que dormem são os caras que estão viajando, que estão fora do entendimento, que estão levando sua vida em trevas, ocultando o pecado, vivendo uma vida deliberada nisso. Outros que dormem aqui são os que dormiram já, os que morreram. Mas tenha morrido, dormido, ou esteja vigilante, que seja unido ao Senhor. Mas quem está nas trevas amando mais o pecado que o Senhor,
são aqueles que embriagam o seu espírito. E eles não sabem discernir sobre o tempo, nem sobre a hora. Para esses, Jesus vem como ladrão. Algumas pessoas acham, hoje, desviadas, longe de Jesus, de maneira deliberada, que o pecado não aflige a glória de Deus, que o Deus Santo, poderoso, não está nem aí com o pecado da terra. Você está enganado. Você está vivendo como alguém que vive em trevas, mas aquele que vive na luz, ele vem, a luz vem, ele confessa. Ele diz: eu não consigo mesmo, eu preciso de ajuda mesmo. Então qual é a conduta dos filhos da luz? Efésios 5:8. Porque outrora vocês viviam nas trevas. Outra hora, gente, agora a gente não vive mais. Agora a gente vive com Jesus. Mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Quer saber mais a conduta do filho da luz? Volta no capítulo 4, versículo 17 em diante, vem lendo até aqui onde eu estou. Continua lendo mais um pouquinho. Faça isso como tarefa de casa, isso vai te ajudar muito a entender o tempo do fim. Além disso, leia Apocalipse. Além disso, leia Mateus 24, Mateus 25. Isso vai te ajudar muito. Não deixe de fazer essa tarefinha de casa. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. De tudo que eu preguei até agora, a coisa mais importante que eu quero que você absorva é esse texto que eu acabei de ler. Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Gente, o discernimento foi o que disse para mim: continua lendo o texto. Eu nasci pentecostal, e no mundo pentecostal a teologia escapista prega que ele vem como ladrão e ponto final. Muitos que estão me ouvindo agora, você só ouviu falar até hoje que Jesus vem como ladrão, que todo mundo vai rodar. Isso é perigoso. Tá, mas o versículo 4 diz que nós não vamos ver ele como ladrão. Somos da luz. E se somos da luz, podemos discernir tempos e estações. Eu não sou herético de falar que vamos saber o dia e a hora. Mas quem está na luz já sabe no seu espírito, mesmo sem ter lido as escrituras, sem ter cavado no estudo escatológico, você sabe que nós caminhamos para o fim. Você sabe que o mundo não vai voltar a ser como era antes da pandemia. Você sabe que a igreja não vai voltar a ser. Você sabe que o fim de projeto como fake news é travar o evangelho. Você sabe que levantar um Felipe Neto como um grande herói é tornar os verdadeiros heróis criminosos. Você já sabe que a perseguição está entre nós. Você sabe que a agenda progressista deseja diluir, dissolver, aniquilar os verdadeiros fundamentos das escrituras sagradas, como família, igreja, certo e errado. Nós temos muitos sinais do tempo do fim. Mas olha a minha cara de preocupado. Eu não estou preocupado, porque nós não estamos vivendo em trevas, e nós estamos aprendendo a discernir o que é agradável. Então deixa eu te falar, 1 Coríntios 2,15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Olha só, eu me lembro que eu já ouvi algumas pregações nesses últimos 21 anos. Eu me lembro de dias de eu estar ouvindo um cara fazendo um ofertório. E enquanto ele fazia um bom ofertório, uma boa mensagem de dízimos, ofertas e primícias, eu não sentia peso no que ele falava. E eu fixava minha mente, minha racionalidade, focava minha emoção a favor dele, mas no meu espírito eu discernia assim: esse cara não vive nada disso. Era leve a mensagem, ela não estremecia no meu peito. Mas já teve dias que eu cheguei em igreja e eu vi uma moça cantando errado e cometendo um erro musical, um erro técnico, mas eu sentia a pressão da voz e do que ela cantava. Eu sentia um peso no meu peito. Então eu pude discernir em ambas situações a verdade espiritual sobre as pessoas. A verdade espiritual sobre o cara que ministrava aquele ofertório é que ele não levava nada daquilo a sério. E a verdade espiritual sobre aquela garota é que ela não cantava só para público, ela cantava muito para Jesus. Eu me lembro de estar numa vigília, foi bizarro a cena. Uma mocinha
numa vigília na roça. Ela era esquisitinha, parecia umas bilinguidinhas. Ela chegou com muita vergonha, pôs a mão na cara e disse assim: por favor, músicos, não me acompanhem, porque senão eu se perco. E eu quero fazer uma coisa, igreja. A única coisa que eu sei fazer, quero louvar Jesus. Ela não sabia falar louvar. Quero louvar Jesus. Então ela disse: eu saldo a igreja. E saldo é parente do extrato. Saúdo é um cumprimento. Saldo é o irmão gêmeo do extrato, que você puxa no banco. Então, tecnicamente, ela estava fazendo tudo errado, irmão. Mas quando ela começou a cantar, eu não sei nem que música, aquilo parecia uma flauta bem tocada. E aquilo dividia minha alma. E eu comecei a chorar e eu não podia controlar. E aquela menina que não tinha aparência, e aquela situação que não era propícia, estava trazendo o favor de Deus sobre a minha vida. Como eu sabia essas coisas? Pelo discernimento. Porque quem é espiritual discerne tudo, e quem não é espiritual não discerne nada. Os filhos da luz têm o Espírito do Pai das luzes. E esse Espírito te capacita com um espírito de discernimento. Ou seja, presta atenção, no Antigo Testamento, os sacerdotes sumo usavam um peitoral, e no peitoral tinha pedras, chamado Urim e Tumim. Diz a alguns que essas pedras, elas emitiam cores. Há quem diga que as cores eram como do semáforo. Então, quando você consultava o sacerdote, uma pedra acendia de uma cor, queria dizer não. Uma pedra acendia de outra cor, queria dizer calma. E uma pedra acendia de outra cor, queria dizer sim. Por que agora eu e outros pastores, ao invés de usarmos essas camisas de cortina ou gravata, por que nós não usamos um Urim e Tumim? Porque quando você recebe o Espírito Santo, é colocado dentro de você a pedra, a rocha firme que é Cristo, e Ele passa a te dar discernimento do que é certo, discernimento do que é errado. Portanto, não somos filhos nós somos filhos das trevas, somos filhos das luzes, e nós vamos ouvir de Jesus os seus passos. Ele vem saltando sobre os montes, eu posso ouvir o arrulhar dos pombos, o tempo de cantar já chegou, eu começo a discernir as estações e começo a perceber um equibalo, eu começo a perceber a terra me expulsando daqui, assim como alguém espreme uma espinha no seu rosto e começa a forçá-la para sair. O mundo nos persegue, o mundo nos injuria, o mundo tem nos tornado bem-aventurados. À medida que nós temos a luz de Deus, nós irritamos as trevas. Nessa medida nós vamos sendo perseguidos, e nessa perseguição nós não deixamos quem quer pecar em paz. Pelo contrário, nós estamos aqui para dizer que há santidade no Senhor, que há um estremecimento da parte de Deus vindo, e também há um equibalo nos expulsando desta era. E para onde nós vamos? No abrir e fechar de olhos, irá ser soada a última trombeta. Pau, piscou o olho, ela é soada. Nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro, a Bíblia diz. Eles estarão com o Senhor nos ares, nos esperando. Nós, os que estivermos vivos nesse dia, seremos transformados num corpo glorioso. Então nós vamos até esse lugar. Então a Bíblia diz que reinaremos para sempre com Jesus. Escuta, o tempo do fim está começando, está sendo inaugurado. Não é amanhã, não é a semana que vem. Eu não sei exatamente o dia nem a hora, porque a Bíblia garante que ninguém pode saber. Mas a Bíblia não diz que não dá para a gente saber mais ou menos quando é. E para nós, não é o ladrão que vem. Eu me lembro de uma canção que a gente cantava há um tempo atrás. Ela era mais ou menos assim: e Ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem, e Ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem pra me encontrar, pra me abraçar,
pra me dizer que eu sou dele e ele é meu, pra me encontrar. Eu sei, igreja, que ele vem e ele vem saltando sobre os montes. E ele vai estender suas mãos para aqueles que estão escondidos na fenda da rocha, no lugar secreto. E ele vai dizer, Cantares garante isso: vem, amada minha, deixa eu ver o seu rosto, me deixa ouvir a sua voz, ela é doce. Libera seus cânticos doces. Já se ouve o arrulhar dos pombos, as folhas já estão brotando, o cheiro da vinha está no ar. O tempo de cantar chegou. Uma certeza que você tem que ter, escatológica: Jesus Cristo voltará. Isso não importa qual sua linha escatológica, Ele voltará. Ele vai tomar a sua igreja, não importa a sua linha escatológica, Ele vai tomar a sua igreja. Ele trará juízo sobre a terra, e nós estaremos com Ele para todo sempre. E nós reinaremos com Ele para sempre. Uma verdade é que para o ímpio, para o pecador deliberado, ele vem como ladrão. Ah, que medo! Mas para mim e para você, Ele vem como noivo. Para mim e para você, Ele vem porque eu e você cremos na verdade do Evangelho. Então te sobra uma pergunta agora, Lê, como é que eu faço? Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos no trono da graça de Deus com toda a confiança, a fim de recebermos graça e misericórdia no momento de extrema necessidade. Quero te garantir que se você tiver intimidade com as Escrituras, e se você tiver intimidade com o Espírito Santo, o vinho e o pão estará sempre na sua mesa. E é comendo do pão e bebendo do vinho, é comendo da palavra e bebendo do mover do Espírito, que nós vamos discernir coisas e por ninguém seremos discernidos. A única coisa que eu quero orar por você hoje é só uma: para que você possa discernir exatamente a vontade que Jesus tem para a sua vida. Feche os teus olhos na sua casa, se você puder. Feche os teus olhos no seu trabalho, no seu smartphone, num ônibus, onde quer que você esteja. Feche os teus olhos vendo essa reprise no YouTube. Essa palavra ainda continua funcionando. Não é porque você não recebeu a oração ao vivo que ela não vai funcionar. Aonde eu cheguei agora com essa mensagem? Feche os teus olhos, por favor. Põe a mão no seu coração. Jesus, eu agradeço por cada pessoa que assistiu essa mensagem até aqui. Eu peço que o Senhor tire todo o medo agora, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tira todo o medo que alguém possa ter do Senhor que viria como ladrão. O texto de Paulo garante para a gente: nós não seremos surpreendidos, pois somos filhos da luz. Densas trevas cobrem a terra, diz Isaías 60, mas sobre os seus raia a luz do Senhor. A lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. Que as Sagradas Escrituras, sua palavra, ela clareie diante dos olhos de cada pessoa que está recebendo essa oração. E que pelo Espírito de revelação de Efésios 1,17, os olhos dessas pessoas se abram profundamente. E elas possam mergulhar nos oráculos e nas revelações dadas pelo próprio Espírito, sem jamais burlar a sã doutrina. Traz discernimento para o teu povo nesse tempo. Traz discernimento para o teu povo nesses dias. Pois nós precisamos muito, Jesus. Precisamos muito discernir a sua santa vontade. Que ninguém mais seja imaturo e tolo, pequenino e desgovernado, mas que todos aqui
sejam sim, pelo poder do Espírito Santo, senhores de suas vidas, governantes de suas vidas, cheios da palavra do único e soberano Senhor, cheio da direção do verbo vivo, do evangelho poderoso e eficaz, com muito discernimento, com o seu urim tumim dizendo: sim, é de Deus, não, esquece isso, calma, ainda não é tempo. Que as pedras sacerdotais acendam no coração de cada pessoa. Você não precisa mais desse peitoral, você tem o Espírito Santo, que não te trouxe só um peitoral, Ele realmente fechou seu corpo no sangue de Jesus. Você é dele, e Ele é seu, e Ele vem te encontrar.